A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Acima de tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. No vídeo de hoje, eu vim falar sobre a importância de nós protegermos a nossa mente e os nossos sentimentos dos ataques do mundo externo. Quando nós nascemos de novo e começamos a seguir Jesus, os nossos inimigos espirituais, que são os demônios, começam a preparar muitas armadilhas para que a gente se distraia e não consiga dar frutos para o reino de Deus. Os demônios também preparam armadilhas para que a igreja enfraqueça e perca a comunhão com Deus. E uma vez que nós decidimos parar de orar ou não temos o cuidado de guardar o nosso coração, nós também estamos correndo o sério risco de sair dos caminhos da salvação. E hoje eu vim contar para vocês um pouco das grandes armadilhas que eu encontrei no meu caminho nos meus primeiros 4 anos de convertida. Com relação à minha vida sentimental, eu tive muitas tribulações e fui muito tentada em todas as congregações que eu passei e decidi me tornar membro. Eu, como uma menina ainda ingênua, que nunca tinha tido um relacionamento sério, que nunca tinha me relacionado de verdade com o sexo oposto, fui muito tentada e fui muito atribulada nessa área, na minha vida sentimental. Muitos rapazes foram levantados como pedra de tropeço, como armadilha, para tirar minha atenção e para enfraquecer a minha vida espiritual. Eu tive muita dificuldade de orar, tive muita dificuldade de vencer os meus sentimentos e caí várias vezes no pecado da autodefraudação. Infelizmente, esse pecado não é um pecado muito falado e esse assunto não é muito ensinado nas congregações de forma geral. Mas é algo terrível que está acontecendo muito hoje em dia, principalmente com movimentos como o feminismo e movimentos que pregam a independência maior da mulher. Eu super concordo sim, que nós mulheres devemos ser independentes, devemos buscar ter a nossa própria renda, devemos crescer academicamente, devemos buscar o nosso caminho profissional, mas jamais nós teremos a estrutura e a condição de tomar a iniciativa de um homem, a iniciativa que pertence apenas a um homem dentro de um relacionamento. Não somos nós que iniciamos um relacionamento, não somos nós que procuramos um rapaz para começar algo a mais com ele, seja uma oração, seja um namoro, seja uma conversa já avisando um relacionamento sério. Isso não faz parte da nossa missão, não é o nosso papel, e quando nós agimos dessa forma, nós estamos simplesmente acumulando tribulação para nós mesmos. Ferimos a nossa própria alma e agimos dentro do pecado que é conhecido como autodefraudação. É um pecado que atinge a nós mesmas, que faz mal para nós mesmas e que, infelizmente, a maioria das pessoas nos dias de hoje ainda não tem conhecimento sobre essa realidade. Eu sei que eu sofri muito nessa área da minha vida. Durante os meus 3 primeiros anos aí que eu vivi dentro de congregações, eu não sabia o que era autodefraudação, eu era profissional da autodefraudação. Eu mesma me machucava, me feria, colocava os meus olhos e a minha atenção em rapazes que não me mereciam, que não me valorizavam, que não me respeitavam. E eu posso dizer com toda certeza que essa ingenuidade da minha parte, essa dificuldade que eu tive nos meus primeiros anos ali de convertida, foi o fator principal e essencial para esfriar o meu relacionamento com Deus. Eu sei que o meu coração começou a se dividir, essas pessoas que eu gostava, esses rapazes que eu gostava, de certa forma se tornaram ídolos no meu coração. E o meu relacionamento com Deus foi muito prejudicado, e só quem sai perdendo em uma situação como essa somos nós mesmas. O que é autodefraudação? Para que a gente não caia jamais nesse mal, para que a gente não cause esse dano e essa ferida para a nossa própria alma, porque o pecado afasta a gente de Deus, as feridas que surgem dentro da nossa alma afastam a gente de Deus, machucam, demoram muito tempo para serem cicatrizadas, e a vida sentimental de uma pessoa realmente é uma área que não se deve brincar. Eu, por exemplo, como mulher, achava que eu era muito mais forte do que eu realmente era. Eu achava que eu poderia ir muito mais além. Eu achei que eu poderia suportar muito mais do que eu realmente poderia. Eu superestimei a minha estrutura
e no final da história acabei machucada, várias vezes me decepcionei, várias vezes fui muito ferida por gostar de pessoas que não me valorizavam, que não me respeitavam, e é aquele velho ditado que sempre será real. Quando um rapaz está interessado em uma menina, ele sempre vai fazer alguma coisa, ele sempre vai tomar atitude, por mais tímido que ele seja, por mais introvertido que o rapaz seja, por mais estranho, por mais fora do normal que ele seja. É algo que já vem da natureza do homem, é biológico. E quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, o próprio Deus orienta que as coisas sejam feitas dessa forma. Nós mulheres nunca devemos tomar atitude, nem para amizade, nem para namoro, nem para oração, de forma nenhuma. E eu tenho certeza que se eu tivesse entendido isso há um tempo atrás, há 3 anos atrás, eu teria poupado muita dor, teria me poupado de muita humilhação e não teria caído tanto nessa armadilha que me pegou várias vezes aí nos meus primeiros 3 anos de convertida. Guardar o coração se aplica muito nesse sentido. Guardar o coração é extremamente importante quando a gente fala da nossa vida sentimental, da nossa vida emocional, e esse versículo se aplica completamente nessa situação. Nós não devemos se interessar por quem não se interessa por nós, nós não devemos gostar de quem não gosta de nós. Nós, como mulheres, devemos nos preservar, nos guardar e assumir que nós temos uma estrutura mais frágil do que a dos homens. Isso significa que nós nos machucamos com muito mais intensidade do que eles, somos muito mais sensíveis do que eles e nós não aguentamos tanto quanto eles. A vida sentimental não é uma área que se deve brincar e o versículo de guardar o coração se aplica totalmente nesse sentido e nessa situação. Com relação às minhas amizades, eu também não fui uma pessoa sábia no que diz respeito ao guardar os meus sentimentos. É óbvio que quando nós começamos a nos relacionar com alguém, nós não podemos sair contando tudo da nossa vida. Não podemos trazer qualquer pessoa para dentro da nossa casa. Não podemos colocar qualquer pessoa dentro da nossa casa, mostrar nossa intimidade, abrir os nossos sentimentos. Porque nem todo mundo, infelizmente, que está dentro das igrejas nos tempos de hoje, realmente são cristãos. Nem todo mundo que está dentro das igrejas realmente segue a palavra de Deus e às vezes as pessoas nem sequer conhecem a palavra de Deus. Por isso é muito fácil a gente chegar deslumbrado dentro de uma congregação, às vezes procurando amizade, procurando se enturmar, às vezes procurando um relacionamento, e é muito fácil a gente se abrir, confiar. Qualquer pessoa que chega perto de nós simpática, sorridente, agradável, já é da nossa inclinação em muitos momentos, dependendo da personalidade da pessoa. A pessoa já tem uma inclinação natural para se abrir, para conversar, para contar as intimidades, contar às vezes o testemunho. Porém, nós vivemos tempos difíceis. Nós estamos realmente nos tempos do fim e devemos ter muito cuidado com o tipo de pessoa que nós decidimos se relacionar, inclusive dentro das congregações, dentro das igrejas. Porque vivemos em um cenário hoje tão preocupante que, às vezes, dentro das congregações e dentro das igrejas, as pessoas conseguem ser muito piores e fazer muito pior do que no mundo, do que do lado de fora. Encontramos dentro das congregações pessoas extremamente religiosas, pessoas extremamente críticas, pessoas que são extremamente cheias de si, têm um ego muito elevado, que não conhecem o verdadeiro evangelho da humildade, da simplicidade, de se doar, de servir, de respeitar o próximo. Muitas pessoas que estão dentro das congregações se acham santas demais, se acham perfeitas demais e são simplesmente fariseus no fim da história, como Jesus criticou os fariseus em vários evangelhos, em várias passagens da Bíblia. A gente também pode ver que eles estão muito presentes nas congregações nos dias de hoje. Por isso nós devemos ter cuidado, se guardar também com relação às nossas amizades. Quando nós pensamos sobre esse versículo de guardar o coração, nós não devemos ler ele de forma superficial, mas devemos realmente nos aprofundar no que a Bíblia quer dizer, no que ele quer dizer de forma completa, para evitar relacionamentos com pessoas que realmente podem nos fazer mal. As pessoas têm o poder de machucar, de ferir. As palavras que as pessoas falam pra gente, muitas vezes, têm o poder de destruir. Então, guardar o coração é guardar a mente, guardar os sentimentos, guardar as suas intimidades, guardar os seus pensamentos, guardar o seu testemunho para pessoas corretas, para as pessoas que realmente merecem ouvir, estão dispostas a ouvir e realmente são servas de Deus. Nós não podemos entrar dentro de uma congregação confiando
nas pessoas, confiando em qualquer pessoa que é simpática conosco, porque realmente fazer isso, agir dessa forma, é dar um tiro no próprio pé. E eu não gostaria de ter entendido isso antes de ter confiado tanto. Por isso, eu levo esse versículo agora comigo de uma forma muito mais profunda. Eu já conheci ele antes, mas eu não sabia colocar em prática. O mundo jaz no maligno, nós estamos no fim dos tempos e o que mais existem hoje no mundo são pessoas mal intencionadas, principalmente dentro das igrejas. A parábola do joio no meio do trigo nunca foi tão real e nunca fez tão sentido quanto nos tempos que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então devemos ter cuidado, porque o joio está no meio do trigo e tem lugares que parece, inclusive, que tem muito mais joio do que trigo, né? E a gente realmente tem que vigiar muito para não ter a nossa comunhão com Deus abalada por conta de falsos cristãos. Nós também precisamos tomar muito cuidado com a influência da cultura do mundo sobre as nossas vidas. Hoje, nós precisamos vigiar muito com as nossas roupas, com o nosso vocabulário, com a nossa vida profissional, com o nosso ministério cristão, com as nossas amizades, com os nossos relacionamentos. Devemos vigiar em todas as áreas da nossa vida, em todas as esferas da nossa vida na sociedade, para que ninguém cometa o erro de dar um mau testemunho carregando o nome de Jesus. O nosso desafio como igreja é muito grande, uma vez que nós precisamos ser luz no meio das trevas e também não podemos permitir que as trevas que estão ao nosso redor corrompam a nossa santidade.